Contemple o mundo com os olhos de principiante. Saber que você não sabe lhe permite errar sem desculpas e renunciar à vaidade. O coração de aprendiz lhe torna verdadeiramente forte e humilde para seguir o seu propósito maior. Olá, para quem não me conhece, me chamo Lussandro. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez e você está vendo esse segundo vídeo, eu recomendo que você veja o primeiro, que é uma série de 3 vídeos, que tem a finalidade de pacificar os corações, trazer um pouco mais de lucidez, de reflexão e aproveitar a oportunidade que temos nesse momento de reclusão. E é importante seguir a sequência para ter maior entendimento dessa releitura que, na verdade, todas as medicinas antigas já falavam isso, as culturas também, e hoje a gente tem a possibilidade de ter comprovações científicas com diversas linhas de nova leitura biológica, uma nova leitura da física. Então, nesse segundo vídeo, vamos um pouco mais profundos no que está acontecendo dentro e fora de nós, nesse momento desafiador da humanidade. E vamos fazer uma introdução que vai ser para o terceiro vídeo, mas já vou trazer elementos importantes para que possamos aproveitar essa grande oportunidade de reclusão para, de fato, transformar a nossa vida. Lembrando que eu compartilho com vocês aqui é uma verdade individual, apenas um ponto de vista. Na minha concepção existe uma verdade absoluta e, ao meu ver, ninguém tem essa verdade absoluta aqui na Terra. Então, cada vez essa verdade vai se ampliando e vai se aprimorando de acordo com o nosso amadurecimento físico, mental, emocional e espiritual. Então, muitas dessas informações que eu experienciei ao longo da vida, que vivencio ainda hoje, ela me traz um olhar que, para muitos, podem também ter afinidade com esse olhar, pois é da sabedoria do corpo e da sabedoria da natureza. Ao meu ver, existe algo que permeia dentro e fora de nós, que se comunica de uma forma sábia, e nós não temos a capacidade de ler de forma clara e profunda essa comunicação. Um breve ponto de vista sobre o processo de reclusão. Recomendo que fiquem em suas casas, que saiam para o estritamente necessário. Respeitem as forças de segurança, pois elas estão buscando trazer segurança, paz, tranquilidade, ordem para a nossa sociedade. Já temos conflitos internos e externos o bastante. Procuramos não gerar mais. Procurem resolver os conflitos internos, pois os externos irão se dissolver. Pois o mundo nada mais, nada menos que é um reflexo do nosso interior. Procure respeitar a estrutura de sociedade que você está inserido. Mostrando respeito, você receberá respeito. Seja o exemplo. Se você quer ser respeitado, comece a respeitar as pessoas que estão à sua volta. O respeito não deve ser por tirania, imposição ou medo, mas sim por admiração e por exemplo. Não procure desrespeitar quem te respeitou. Dê limite, sim, mas seja o exemplo vivo dessa virtude. Continuando ainda sobre a questão da reclusão, vejo isso como uma grande oportunidade para sairmos de um processo automático, anestesiado, mecânico, normótico, onde sempre arrumamos desculpa pela falta de tempo. E agora nos sobra tempo? Tempo esse que sabemos o que devemos fazer. Retomar ou iniciar projetos e sonhos profissionais que muitas vezes foram engavetados por causa dessa falta de tempo. Cuidar mais das pessoas que dissemos que amamos. Cuidar como falamos, cuidar como pensamos, como sentimos, enfim, estar mais consciente a cada momento, a cada respiração. Muitos de nós trabalham
para ter dinheiro para estar vivendo isso agora, com a perna para cima, sem fazer nada. Mas em virtude da escassez, da separatividade, da competição, a tensão toma conta do nosso corpo, com o medo da falta. Sombras virão, mas essas sombras são nossas. É a nossa criança interior, que não foi amada, que não foi acolhida, que não foi cuidada, que não foi admirada. Mas isso é passageiro, pois não somos isso. São apenas experiências do passado que repercutem na nossa vida cotidiana. Procurem cuidar para não ficar ociosos em demasia, ficar sem fazer nada. Procurem também cuidar para não ficar muito tempo conectado com o mundo virtual. Procure ter horário para tudo. Porém, esses horários serão preenchidos com coisas que te fazem bem. Até mesmo um horário de não fazer nada. Existem 3 níveis de consciência que nós estamos acostumados a viver aqui na Terra. O primeiro é o habitual, é o que nós vivemos no nosso cotidiano, pagar contas, trabalhar, notícias, enfim. O manipulatório, que existe um sistema, existe uma máquina por detrás que direciona, que controla, que manipula de acordo com os seus interesses individuais. E existe a real, é o que realmente somos, o que viemos fazer aqui, qual o nosso propósito e o sentido de estar aqui. Esse terceiro nível que precisamos viver, cada vez mais, nos abrir para esse desconhecido. Nesse processo que vivemos hoje, as pessoas estão trazendo 3 pontos de vista. Primeiro é o tradicional, que a grande mídia está divulgando, que estamos de fato combatendo uma guerra contra um vírus. No vídeo anterior eu já expliquei meu ponto de vista diante disso. Na segunda versão, algumas pessoas falam que é uma arma biológica. No que eu entendo, não faz qualquer sentido, pois essa estrutura ela é colaborativa e ela é de dentro para fora, não de fora para dentro, como foi compartilhado no primeiro vídeo. E o terceiro caminho que colocam é que vivemos algo que já estava escrito nas escrituras antigas, ou que é um momento de limpeza e regeneração do nosso planeta e que a espiritualidade está nos ajudando. Na verdade, a espiritualidade está sempre ajudando a gente, mas precisamos mover, precisamos nos responsabilizar pelo que pensamos, sentimos e fazemos. Mas, do meu ponto de vista, nenhum desses 3 caminhos tem a ver com isso que nós estamos vivendo. O quarto caminho que eu apresento, do meu ponto de vista, vai de encontro com um dito popular. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vivemos uma sociedade de tensão. Recebemos informação de conflito e de medo, como eu falei no vídeo anterior. Sempre foi colocado esse conceito de que lutamos contra um inimigo externo. Na minha concepção, o inimigo está dentro de nós, que na verdade não é bem um inimigo, é uma estrutura que precisa ser orientada, doutrinada, trabalhada, lapidada, que é a nossa mente, que se comunica com as nossas memórias e também com os nossos instintos. A nossa mídia sempre divulgou diversos nomes para essas estruturas de vírus que estavam vindo. Vocês devem saber vários nomes. Então é tão massificada essa informação de que é tudo que é nome de vírus, que o que aconteceu agora conosco foi que caímos. Talvez não tivemos lucidez, capacidade suficiente de compreender que é o que é feito sempre na nossa sociedade. Porém, é um reflexo nosso. Nós que precisamos mudar isso e parar de arrumar uma desculpa, de arrumar um inimigo externo. Não é a mídia que é a nossa inimiga, é a nossa preguiça. São as nossas crenças que fazem achar que não temos capacidade de transformar a nossa sociedade, de transformar nós mesmos. Queremos mudar o outro, queremos mudar o mundo, mas não conseguimos mudar dentro de nós. Então, no meu ponto de vista, é um trabalho interno, diário, a cada respiração. A gente precisa trabalhar e ser comprometido com a transformação que a gente quer no mundo. A gente reclama de corrupção, mas somos os primeiros a nos corromper quando falamos não vou tratar mal a pessoa que eu digo que eu amo. E acordou de manhã e já dá uma patada. Pratique as virtudes na sua vida cotidiana.
Seja o exemplo vivo, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Então vamos entender um pouco mais do reflexo desse momento que a gente está vivendo com essa nova biologia. A proposta aqui, com essa leitura da nova biologia, como eu falei no primeiro vídeo, é tranquilizar os corações. É compreender acima de tudo a sabedoria do nosso corpo. E em situações que estamos em conflito ativo, temos que trazer para um processo de cura, um processo de resolução. Nesse período, para algumas pessoas não ficarem nervosas e assustadas, poderá acontecer algumas coisas. Anteriormente já falei sobre a gripe e a pneumonia como já sendo um processo de cura, porém vai muito da leitura de cada indivíduo. Lembrando que o indivíduo precisa viver essa experiência, esse trauma, para ativar um programa biológico de sobrevivência numa situação súbita, inesperada e em isolamento. Então pode acontecer também. Então, relacionado a território, pode desencadear um processo na bexiga, como uma infecção urinária. No processo de sobrevivência, onde pode me faltar alimento, pode gerar um processo no fígado, aumento de massa. Outro quadro pode ser de resistir à vida, onde 95% do meu corpo tem que lutar e 5% quer desistir. Manifesta-se então a diabetes. Lembrando que uns já são processo de cura e outros estão em conflito ativo acontecendo, então precisa ser acelerado. Para entendermos melhor de forma simples e básica o que é o conflito ativo e o que já é um processo de cura do nosso corpo, eu vou colocar esse gráfico das 5 leis biológicas que mostra o programa especial biológico e sensato do nosso corpo, tá? Onde a gente chamaria muitas vezes de um quadro de adoecimento. Na verdade, é um programa, uma sabedoria que o nosso corpo possui em preservar a nossa existência, a nossa vida. Lembrando que, mais uma vez, eu oriento que estudem, que pesquisem mais sobre isso. A proposta aqui é só fazer uma introdução simplificada para elucidar e acalmar as mentes e os corações. Recomendo profissionais que eu conheço hoje, que ensinam há um bom tempo esse conhecimento, que é a Rosane Maria dos Santos Schumann, Luiz Felipe Espinosa, Elaine Teixeira Paula e a Eleanor Luzes. Então, olhando para esse gráfico, a gente entende que essa primeira etapa, as taxas do corpo estão normalizadas, a vida cotidiana. Então, surge uma situação de forma inesperada, súbita, que é esse DHS. O indivíduo foi pego de surpresa. Naquele momento, o corpo sente que não tem saída, que não há solução, e vive também esse processo em isolamento, pois cada pessoa vive de forma única a experiência, de acordo com a sua leitura de vida, suas memórias, suas crenças. É importante entender que essa ativação desse programa ele é normal, é necessário e até bom que ocorra para preservar a nossa espécie. Então, nessa primeira fase do conflito ativo, o corpo ativa esse programa para buscar sair, resolver o problema de forma mais prática, mais rápida possível, pois o nosso corpo entende que essa situação, real ou simbólica, é vista como uma ameaça para a nossa existência. E ela tem uma intensidade e uma duração. Então, algumas características específicas que nosso corpo pode apresentar durante esse processo são ideias fixas sobre o problema a ser resolvido, perda de apetite, perda de sono, pois eu me sinto em perigo, a pressão arterial fica elevada, o coração e a respiração costumam ficar acelerados, descompassados, entre outros quadros. Na fase seguinte, que é o processo que aí demonstra a reparação, que é o processo de cura, quando nos sentimos seguros, que é essa fase CL, é um processo de resolução, tá? Quando nos sentimos seguros
que a situação se resolveu, o corpo precisa se reequilibrar para entrar novamente nesse estado de normalização, digamos que num estado de colaboração com o mundo novamente. Então ele precisa reparar, curar, o que antes foi necessário no processo ali do conflito ativo de luta e fuga. Aquelas substâncias precisam ser liberadas, como eu falei no primeiro vídeo. Então o corpo entra num estado de reparação tecidual, o corpo pede mais recolhimento, então vem mais sonolência, para economizar energia e focar numa reparação mais profunda do corpo, liberação de líquido, a volta do apetite, a pessoa não tem mais a ideia fixa sobre o problema que tem que resolver, entre outras características. Então esse DHS é o momento do conflito, é onde ativa o Programa Especial Biológico e Sensato de Sobrevivência. Passando o conflito ativo, tem a fase de CCL, que é a solução do conflito. Então, no processo de reparação, existem 3 momentos, que é PCLA, que é pós-conflitólise. Nesse processo, o corpo está com uma atitude de exsudar, de eliminar, de botar para fora as substâncias que eram necessárias no conflito ativo. Depois da fase PCLA, tem um pico de cura, que é chamado como crise epileptoide ou epicrises. Depois entra numa terceira etapa, que é essa PCLB, que é um processo de reparação mais profunda do corpo, para depois entrar num estado novamente normal, como no início do gráfico. Muitas pessoas perguntam, então, por que tantas pessoas estão morrendo nesse processo? Estão botando tudo na conta da pandemia? No meu ponto de vista, possivelmente sim. Inclusive foi falado, não há como fazer esses exames para todas as pessoas que vierem com quadro de suspeita. Lembra do vídeo anterior? O medo da morte? Então diversas pessoas entram nesse quadro. Provavelmente está sendo colocado como suspeitas, não por malícia, acredito, mas sim como um procedimento padrão de documentar, de registrar pessoas que vão lá com quadro de suspeita. Outra pergunta que trazem é por que então as pessoas com esse quadro acabam morrendo? Bem, levando em consideração de que toda a informação que é passada através da grande mídia seja totalmente fiel e verdadeira, lembrando que a nossa grande mídia tende a fomentar e tem um sistema por detrás que traz medo, tensão, pânico, segregação, conflito. É disso que ela vive. E mais uma vez, não tem culpado nessa história. Tem sim responsáveis, e somos nós. Porque aceitamos e alimentamos esse tipo de meio de comunicação, onde é uma mídia trágica, sensacionalista, onde muitos querem alimentar um senso de injustiça, de revolta, de indignação, porém não buscam sanar, curar essa questão dentro de si. Então, utilizando novamente esse gráfico na verdade é para todo o quadro de saúde que nós apresentamos, segundo essa nova biologia. Então, acho que ficou claro o processo de conflito ativo e o processo de cura. Então, na segunda fase, no caso da gripe, da pneumonia, onde o corpo está eliminando toxina, lembra do vídeo passado? Noradrenalina, adrenalina, cortisona, cortisol, entre outras substâncias, ele está eliminando. Porém, no início desse processo de cura, quando ele apresenta o processo de sintomas, o que acontece? As pessoas na casa olham para ela com receio, com medo, falando que ela está infectada, e encaminham ela a algum posto de tratamento intensivo. E chegando lá nesses centros, a pessoa é recebida com uma tensão muito grande no local, diversos barulhos de maquinários que geram mais tensão ainda, pessoas vestidas com roupas da cabeça aos pés. Qual é a leitura que o corpo vai fazer novamente? Possivelmente eu vou morrer. Então, no processo que tem uma liberação, na verdade, cria-se uma outra ativação de um programa biológico sensato de sobrevivência. Para quê? Para receber
o corpo poder produzir, melhor dizendo, substâncias de luta e fuga. Então é colocado onde é para sair, onde está saindo é colocado. Porém, tem um agravante. É utilizado um processo medicamentoso para suspender o corpo de liberar. Então não pode tossir, não pode suar. E o que vai acontecer com o corpo? Entra em desequilíbrio profundo e a mensagem que o corpo traz é: não consigo mais viver. Então gera um processo de desistência à vida de fato. Para entender um pouco mais sobre esse processo do corpo em desistência à vida, eu sugiro que vocês pesquisem sobre a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, a Elizabeth Blackburn. Ela fala sobre os telômeros. Então, eu vou trazer para vocês bem superficial o que são os telômeros para vocês conseguirem ter uma ideia do que a gente está falando. Para entendermos de forma bem resumida e simplificada o que são esses telômeros, tá? Eu vou usar essa imagem do cromossomo que no interior tem o nosso DNA, e nas extremidades existem estruturas que são protetoras desses cromossomos. Esses são os telômeros. Vamos tentar utilizar um exemplo simples do nosso cotidiano para vocês compreenderem melhor o que são esses telômeros. Imagine um cadarço de um tênis novo, né? Então esse cadarço seria o cromossomo, né? E os filetes e os fios ali são o nosso DNA, né? E a ponta dele, que é de plástico ali alongada, que é uma estrutura protetora, seriam esses telômeros. Então, quando é feito o processo de multiplicação celular, esses telômeros, de acordo com o tempo, vão se desgastando. Tá? Vai acontecendo o que é chamado de apoptose, é um suicídio da célula. Então, com o passar do tempo, assim como esse cadarço que vai descabelando, que vai perdendo essa proteção, os nossos cromossomos vão fazendo isso também. Porém, esse estudo da doutora Elizabeth Blackburn traz uma constatação muito interessante, que são as enzimas que reconstituem esse processo, que são chamadas de telomerase. Muitos médicos e pesquisadores fizeram estudo de campo com base nesse estudo da Elizabeth Blackburn. O Dr. Joe Dispenza colocou 2 grupos de idosos. Um grupo num resort durante 20 dias, fizeram as suas taxas, os exames todos antes, tá? E um outro grupo que foi perguntado para eles qual era o momento mais feliz, a época mais feliz que eles tiveram na vida deles. E eles relataram que eram os anos 50. Então, o que foi feito com esses idosos? Da mesma forma, foi feitos os exames antes e colocaram nesse resort música dos anos 50, comida dos anos 50, todas as pessoas só podiam se vestir e falar dos anos 50, decoração, todo ambiente que remetesse àquele grupo de idosos, àquele momento feliz da vida deles. Então se passaram 20 dias e no primeiro grupo, onde estava no resort normal, as taxas corporais foram dadas com pouca variação, com até um decréscimo em alguns casos. No segundo grupo, onde foi todo ambientalizado ali o resort, para eles viverem a época mais feliz da vida deles, tiveram uma surpresa maravilhosa. As taxas deram como se estivessem rejuvenescido 20 anos. E verificando o que aconteceu mais a fundo com o corpo dessas pessoas, verificou-se que essa enzima telomerase reconstituiu essa estrutura dos telômeros. Então, o que esse estudo nos comprova? Que no ambiente colaborativo, a longevidade e a saúde é maior. E no ambiente competitivo, a doença, a tensão, faz com que nosso corpo entre no estado de desistência, que faz muito sentido. Se você está numa situação desfavorável, que você não quer estar, você quer sair. Agora, se o mundo todo é competitivo, é desfavorável, está contra você, ou pelo menos é esse entendimento que muitas pessoas têm, como é que o nosso corpo sabiamente vai reagir? Eu não quero ficar aqui. Então, de fato, é uma desistência à vida. É um suicídio. É um suicídio gradativo. E se de alguma forma olharmos com cuidado para nossas vidas, fazemos isso. Nos alimentamos com substâncias tóxicas, preocupados em apenas em sentir prazer, porque temos dor na nossa vida. Vocês conseguem entender a relação disso com a nossa vida? Estamos acostumados a sentir dor e não olhamos para essa dor e anestesiamos, mas o corpo continua no processo degenerativo.
No início da nossa vida, esses telômeros são alongados. É a nossa relação de percepção diante do mundo, mesmo com os traumas, é uma relação de colaboração. Viemos ao mundo desprovido de qualquer espécie de julgamento diante dele, prontos para receber todo o amor do mundo. Porém, com as crenças e com os traumas, armazenamos ao longo da vida, o entendimento que temos de mundo acaba sendo competitivo e de sobrevivência. Procurem pesquisar mais sobre o Dr. Joe Dispenza, Greg Braden e Bruce Lipton. Esses três juntos fazem um estudo fantástico sobre essa relação de competição e colaboração e como nosso corpo reage, junto com essa base de estudo dos telômeros. E eles falam que o nosso corpo foi feito para viver 365 anos de idade. Inclusive, em escrituras antigas relata-se que os seres humanos viveram muito mais tempo do que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Mesmo que no passado, aparentemente, a nossa natureza tenha sido mais selvagem, existiam escrituras e sábios que compartilhavam o conhecimento dessa sabedoria que permeia dentro e fora de nós. Os monges tibetanos compartilham um conhecimento muito interessante a respeito disso. Eles contam que se soubéssemos separar as experiências boas e não as tão boas, e ficássemos apenas com as experiências boas, talvez não precisássemos morrer. Faz muito sentido, pois se eu fico conectado com memórias traumáticas ou coisas ruins que aconteceram no meu passado, seja antigo ou seja recente, e você já deve ter vivido isso, no momento, numa situação que você reviveu uma questão, passa um tempo, se isso não foi resolvido, você ainda fica remoendo aquilo. Ou devia ter feito isso, eu poderia ter falado aquilo, o que vem muito senso de justiça, indignação, medo, revolta, raiva, enfim, qualquer elemento. E se você tiver um pouco de atenção, você vai perceber que o seu corpo começa a produzir substâncias que aceleram o coração, as mãos transpiram, a respiração descompassa. Então, a mente ela é muito simbólica. Ela não entende essa relação de espaço-tempo. Quando a gente menos espera, a gente entra na situação e mentalmente a gente está, inclusive, socando a pessoa, caindo no chão com ela por conta desse desfecho que não foi resolvido. E o corpo está nesse processo de luta e fuga. Então acidifica o nosso corpo. Então a relação que a gente tem de mundo é competitiva. Ao invés de a gente ressignificar e dissolver, existem técnicas hoje simples para resolver, para dissolver, para ressignificar todo esse processo de crenças limitantes e memórias traumáticas que fazem a gente estar sempre no padrão de sobrevivência e de competição e entrarmos num padrão de colaboração e viver a vida. Temos a dissolução das moléculas da emoção, uma técnica rápida e poderosa que me veio num momento desafiador na vida, onde inclusive pratico ela diariamente. Existe a respiração consciente, recomendo muito o do Instituto Bioflow, da francesa Fanny Van Laer. Diversas técnicas de meditação, particularmente eu pratico a Vipassana e a Inspirando Vida, pois são técnicas poderosas para mim e que eu tenho grande resultado. EFT, Body Talking, Theta Healing, cura prânica. Outro caminho também é a oração quântica. Uma oração de forma profunda e consciente pode gerar um grande processo de cura. Diversas técnicas que possibilitam alinharmos nosso corpo e entrarmos em contato para ressignificar e limpar todas essas memórias traumáticas e essas crenças limitantes. Eu indico para vocês e recomendo para vocês, profissionais, que tenham conhecimento dessa nova biologia e dessa nova física. Deixarei alguns links aqui abaixo na descrição para que vocês possam ter acesso a eles. Os que me vêm na cabeça agora são os que estão envolvidos em tranquilizar a nossa sociedade. A própria Fanny Van Laer vem trazendo sucessivas lives para tranquilizar e elucidar as pessoas. A doutora Elane Paulo, inclusive, está fazendo uma agora. A Edianes Freitas vem fazendo um trabalho lindo todas as manhãs, conectando as pessoas com a sua essência, aplicando diversas técnicas e também elucidando e acalmando os corações. O Marco e a Marisa, do Espaço de Energia Prânica, também fazem meditação para paz planetária e elucidam e tranquilizam as pessoas todos os dias.
também o Alexandre Ambrosio, diversos profissionais que estão empenhados em dedicar o seu tempo para ajudar a humanidade a sair de um padrão de medo e buscar uma transformação, uma revolução interior. Precisamos começar a mudar esse padrão do cérebro primitivo, do cérebro inferior, esse cérebro analítico e materialista, o reptiliano, que está relacionado à sobrevivência, o límbico relacionado à parte emocional e o pré-frontal, que está relacionado à parte racional e analítica, são estruturas que trazem o passado como base na vida cotidiana. Isso é o cérebro inferior, que estamos habituados a utilizar em nossa vida. Estamos vivendo e estimulando uma natureza instintiva e irracional como os dos animais. Estamos utilizando nosso cérebro analítico e racional para nos mantermos neste estado. Estamos utilizando o intelecto para reforçar um padrão destrutivo em nossa vida. E nesse contexto, só vivemos para nós mesmos. Na medicina tibetana, existe uma frase para explicar o processo de enfermidade do nosso corpo. Se fala, a doença do ser humano é o eu, pois quando existe o eu, existe o outro, e quando existe o outro, existe a separatividade. Portanto, um conflito de desconexão. Você pensa no futuro com base nas experiências do passado, com base em medo, em receio, em injustiça, em tensões. E outro grande desafio que temos é que estamos contaminados com essas multitarefas. Por exemplo, se você vai encontrar amigos num bar, você vai procurar conversar com eles, beber e comer, tudo junto. Não consegue conversar com eles direito, não consegue se conectar com eles, pois o ruído é grande e é muita informação externa. Com isso, bebemos demais e comemos demais. Não conseguimos saborear o que bebemos e não conseguimos saborear o que comemos. E com isso, acabamos muitas vezes nos intoxicando. Precisamos exercitar e estimular o nosso cérebro superior, que ocupa outras estruturas, outros corpos. Mas esse assunto é um pouco flutuante para tratarmos agora. O que importa é que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já acessaram esse cérebro superior. É meditação profunda, em respiração conectada à consciente de energia pelo nariz, em contemplação profunda nas coisas mais simples da nossa vida, como o sol, o vento, o desabrochar de uma flor, o olhar de uma criança, ou até mesmo em uma oração profunda. Essa é a nossa natureza, essa é a sua natureza, o que de fato você é. A chave é a presença. Por isso que escolhemos esse slogan do projeto Inspirando Vida. A arte de meditar não é simplesmente ficar bonitinho com as pernas cruzadas igual um monge. Na verdade, existe todo um estudo para isso. As mãos unidas para conectar a corrente eletromagnética do corpo, as pernas dobradas, onde ajuda nesse equilíbrio, ajuda no alinhamento da coluna, comprime levemente as artérias reto-femoral, onde diminui levemente o fluxo sanguíneo nas pernas, pois não precisamos dela nesse momento, consequentemente menos batimento cardíaco, menos estímulo na mente, mais concentração e mais presença. Mas isso é um exercício, pois devemos fazer igual a criança no início da vida, praticar a presença. Ela vive o momento. Então, quando for escovar os dentes, escove os dentes. Quando for comer, coma. Quando for escutar alguém, de fato escute com o coração o que ela está falando. Quando for ao banheiro fazer as suas necessidades, não leve o celular. De fato, se concentre no que você está fazendo. Isso é meditar. Lembre-se disso. No início da vida, a criança mantém um estado meditativo. No início da vida, a criança respira de forma conectada e correta. Você já foi uma criança. Portanto, você foi um mestre da vida. E é preciso reconectar com algo que já está em você. Agora eu vou fazer uma breve introdução de algumas práticas que podemos iniciar nesse período de reclusão e aproveitar essa oportunidade para sair de um padrão de competição e entrar num padrão de colaboração. Começamos com um grande ato de amor com nós mesmos. Procurem pesquisar, tem diversos vídeos na internet sobre prática de meditação. Escolha 1 minuto, 2,
Não começa com grande quantidade, pois o corpo, a mente material, pode arrumar alguma desculpa. Então 1 minuto, por exemplo, todos os dias. Nem mais, nem menos. Disciplina. Marque no seu relógio, no seu celular, e observe o ar entrando e o ar saindo. Numa posição estável, com a coluna ereta, coloque um apoio embaixo e observe simplesmente o ar entrando gelado e saindo quente. Com a respiração, faça apenas uma respiração profunda e consciente. Já será de grande valia. Perceberá o quanto benéfica é para o seu corpo. Trazendo com entusiasmo e soltando relaxado, sem pausa, trazendo no peito e no abdômen, procure, se possível, respirar só pelo nariz. Simplesmente assim. Prática de yoga. Vou deixar aqui embaixo na descrição do canal alguns exercícios que eu sugiro. Procure orar, se conectar com esferas mais sutis. Se você não tiver nenhuma crença, faça uma oração de gratidão por o teu corpo estar saudável ou por apenas estar vivo. Procure cuidar com a sua alimentação, se possível como 1/4 do que você pode. Procure fazer jejum. No próximo vídeo eu explico melhor sobre isso. Procure ajudar o próximo na medida do possível. Lembre-se, estamos conectados. Cuidando do outro, você cuida de você. Escolha alguma virtude para praticar diariamente. Procure fazer os seus projetos profissionais que tanto você sonhou em fazer e por falta de tempo tinha desculpa e por desculpa dizia que não tinha tempo. Esteja mais presente com o seu companheiro ou com a sua companheira. Escute mais o que eles têm para falar. Olhe olho no olho. Tenha compaixão. Procure não julgar, pois todos estamos na mesma caminhada aqui na Terra. Para a parte intelectual, sugiro informações de qualidade. O canal da Nova Acrópole, onde existe uma filosofia aplicada, tem conteúdos maravilhosos e transformadores para a nossa vida. Recomendo também, para quem quiser saber mais sobre projeção astral consciente, pois fazemos isso todas as noites, recomendo o canal do Saulo Calderon, Nancy Trivelato e do Wagner Borges. Ambos são profundos estudiosos nessa área. Recomendo também o canal do Pava e do professor Laércio Fonseca, pois ambos trazem um olhar especial sobre a espiritualidade. Recomendo muito também que façam contato com a ciência do início da vida da doutora Eleanor Luzes. Essa profissional sabe muito através desse estudo que ela desenvolveu com uma tese de mais de 1.500 páginas. Ela traz a base, o caminho para que a nossa humanidade seja mais rígida, fraterna, autorresponsável e amorosa. Recomendo também o canal do Sadhguru, que fala do corpo, mente, emoção e espiritualidade. Alguns livros introdutórios do que falamos aqui: A Nova Terra, do mestre Umran Mikhail Ivanov. Aliás, qualquer literatura dele eu recomendo. Introdução à Inteligência Emocional Bioflow, da Fanny Van Laer e do Walter Kossia. A Doença é Outra Coisa, das 5 Leis Biológicas. E também a revista 5LB Magazine, das 5 Leis Biológicas, pois acredito que em pouco tempo, e assim espero, que estará nas nossas bancas de jornal, onde traz um olhar profundo, esclarecedor e científico e coerente da sabedoria do corpo. Existe um conto zen, onde o mestre e o discípulo estão caminhando, onde percebem um cachorro uivando no beco. O discípulo pergunta para o mestre: Mestre, por que aquele cachorro está uivando? E o mestre responde: Porque ele está deitado em cima de uma tábua de prego. E o discípulo espantado: Mas mestre, por que ele não sai dali? E o mestre sorridente responde: Pois a dor que ele sente só é suficiente para ele uivar. Não espere que a sua dor faça você se movimentar. No terceiro vídeo, possivelmente eu farei uma live, no qual não faço ideia como se faz, para talvez trazer mais dinamismo na informação, para elucidar e esclarecer qualquer dúvida que possa surgir para vocês. Que todos os seres sejam libertos. Que todos os seres se reconectem com a sua essência. Gratidão.